Você já passou por isso? Ele te magoou profundamente, disse algo que partiu seu coração, fez algo que te deixou em pedaços. E no dia seguinte, age como se absolutamente nada tivesse acontecido. Como se você não tivesse passado a noite inteira chorando. Como se o mundo não tivesse desmoronado para você. E você fica ali, olhando para ele, pensando, como ele consegue, como ele simplesmente continua. Como pode dormir tranquilo enquanto eu não consigo nem respirar direito? Se você já sentiu isso, se você já se perguntou se ele é simplesmente cruel, sem coração, incapaz de amar, fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar completamente a forma como você entende os homens, vai mudar a forma como você se relaciona e, principalmente, vai libertar você de uma dor que talvez você carregue há anos. O que Carl Jung descobriu sobre o inconsciente masculino vai te fazer entender que não é sobre você. Nunca foi sobre você. Respira fundo, querida, porque essa verdade pode doer antes de curar. Mas prometo que no final, você vai se sentir mais leve do que se sentiu em muito tempo. Você sabe qual é a maior diferença entre o cérebro masculino e o feminino que a neurociência já comprovou? Não é inteligência, não é capacidade emocional. É algo muito mais profundo e muito mais importante para entender por que você sofre tanto enquanto ele simplesmente vira a página. A neurociência descobriu que o cérebro feminino tem muito mais conexões entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. O que isso significa na prática? Significa que quando algo acontece com você, quando ele te magoa, seu cérebro conecta instantaneamente a emoção com a memória, com o significado, com todas as outras vezes que você se sentiu assim, com sua história de vida, com seus medos mais profundos. É por isso que quando ele diz uma coisa simples, você não ouve apenas aquelas palavras. Você ouve sua mãe dizendo que você não era boa o suficiente. Você ouve seu pai saindo pela porta. Você ouve todas as vezes que alguém te abandonou. Você sente tudo de uma vez. Mas o cérebro dele funciona de forma completamente diferente. Os homens têm muito menos conexões entre os hemisférios. Eles processam as coisas de forma compartimentalizada. É como se o cérebro deles tivesse gavetas separadas. E quando algo acontece, ele coloca naquela gaveta específica e fecha. Carl Jung chamava isso de a persona masculina, a máscara que o homem usa para funcionar no mundo. E essa máscara é tão forte, tão bem construída desde a infância, que muitas vezes ele nem percebe que está usando. Desde pequeno, um menino aprende: homem não chora, seja forte, aguenta, não demonstre fraqueza. Então o que ele faz com as emoções? Ele não as processa, ele as enterra, ele as tranca em uma gaveta do fundo da mente e nunca mais abre. Mas aqui está o segredo que Jung descobriu e que vai mudar tudo para você. Quando um homem te machuca e age como se nada tivesse acontecido, não é porque ele não se importa. É porque ele literalmente não consegue acessar aquela dor. Ele não aprendeu como. Deixa eu te contar a história de uma mulher chamada Sofia. Ela veio até mim completamente destruída. Tinha passado 5 anos com um homem que amava profundamente. Mas a cada 3 ou 4 meses acontecia a mesma coisa. Ele explodia com ela, dizia coisas horríveis, cruéis, palavras que não podem ser desfeitas. E então, no dia seguinte, ele acordava, tomava café e perguntava se ela queria ir ao cinema. Sofia me disse: eu não consigo entender. Como ele pode me destruir em um dia e no outro agir como se nada tivesse acontecido? Ele não me ama, ele é um psicopata. E eu perguntei a ela: Sofia, me diz uma coisa. Quando você era criança, o que acontecia na sua casa quando alguém ficava bravo ou triste? Ela pensou um pouco e disse: todo mundo parava. Minha mãe reunia todo mundo, a gente conversava, chorava junto, abraçava. A gente não dormia até resolver.
E na casa dele? Eu perguntei. Sofia ficou em silêncio. E então disse: ele me contou que o pai dele nunca falava sobre sentimentos. Quando ficava bravo, saía de casa. Voltava horas depois e ninguém mencionava nada. E ali estava a resposta. O pai dele ensinou, sem palavras, que emoções são perigosas, que é melhor enterrá-las. Que um homem de verdade não processa, ele supera. Mas aqui está a verdade que Jung descobriu. Nada que é enterrado morre. Tudo que é enterrado fermenta e um dia explode, assombra. Jung dedicou sua vida a estudar o que ele chamou de a sombra. Todas as partes de nós mesmos que rejeitamos, que negamos, que enterramos no inconsciente porque foram consideradas inaceitáveis. Para os homens, a sombra é gigantesca, porque desde pequenos eles são ensinados a rejeitar metade de sua humanidade. A vulnerabilidade, o medo, a tristeza, a necessidade de conexão. Então o que acontece? Essa sombra fica crescendo no escuro e de vez em quando ela explode. E quando explode, ela machuca. Ela machuca você, mas antes de tudo, ela está machucando ele. Porque aqui está o que você precisa entender. Quando ele te machuca e age como se nada tivesse acontecido, ele está fazendo com a dor dele exatamente o que aprendeu a fazer a vida inteira. Ele está enterrando, ele está fechando aquela gaveta, ele está colocando a máscara de volta. E a parte mais triste, ele acha que isso é força, ele acha que isso é ser homem, mas não é força, é prisão. Agora você pode estar pensando: tudo bem, eu entendo, mas e eu? E a minha dor? Por que eu tenho que sofrer por causa da incapacidade dele de processar emoções? E você tem toda a razão em pensar assim, porque compreender não significa aceitar. Compreender não significa ficar, mas compreender te dá poder, te dá escolha. Deixa eu te explicar algo sobre a dinâmica energética entre homem e mulher que Jung descobriu e que poucas pessoas entendem. Jung falava sobre o anima e o animus. O anima é a parte feminina do homem, sua alma, suas emoções profundas, sua capacidade de sentir. O animus é a parte masculina da mulher, sua força, sua lógica, sua capacidade de se proteger. Quando você está em um relacionamento com um homem que não processa suas emoções, o que acontece é isso. Você começa a processar as emoções pelos dois. Você sente a dor dele, a raiva dele, a tristeza dele, além da sua. Porque você tem acesso ao seu mundo emocional e ele não. É como se você estivesse carregando duas mochilas pesadas enquanto ele caminha livre. E quanto mais você carrega, mais ele se acostuma a deixar você carregar. Sofia me disse uma vez: eu sinto que quando a gente briga, eu sou a única que realmente briga. Ele só some emocionalmente e eu fico ali, gritando, chorando, tentando alcançá-lo. E ele está a milhões de quilômetros de distância. E eu disse a ela: Sofia, você está tentando acordar alguém que não quer acordar, porque para ele, dormir é mais seguro do que sentir. Mas aqui está o segredo mais importante que vou te contar hoje. Aquele que pode mudar tudo. Quando um homem te machuca e você reage com mais emoção, com mais intensidade, tentando fazê-lo entender, tentando fazê-lo sentir, você está, sem querer, confirmando a crença dele de que emoções são perigosas e destrutivas. Porque ele olha para você, desregulada emocionalmente, e pensa: é por isso que eu não mexo com essas coisas, é por isso que eu fecho as gavetas. Mas quando você para de tentar fazê-lo sentir, quando você para de carregar as emoções dele, quando você simplesmente volta para o seu próprio centro e cuida da sua própria dor, algo mágico acontece. Ele fica sem ter onde projetar. Ele fica sozinho com o que está dentro dele. E pela primeira vez, talvez, ele tenha que sentir. Sofia fez isso. Depois de 5 anos tentando fazê-lo processar, tentando fazê-lo se desculpar direito, tentando fazê-lo entender a profundidade da dor dele, ela parou. Não foi fácil.
Porque quando você para de perseguir, quando você para de exigir, parece que você está desistindo. Parece que você está dizendo que está tudo bem. Mas não é sobre isso. É sobre você parar de se sacrificar em um altar que ele nem reconhece. A primeira vez que ele a magoou depois disso, Sofia não chorou na frente dele, não gritou, não exigiu explicações. Ela simplesmente disse: "Preciso de um tempo sozinha." E saiu. Ele ficou confuso, mandou mensagem depois: "Está tudo bem?" E ela respondeu: "Não, não está, mas não vou discutir isso agora." E ficou em silêncio. 3 dias depois, ele apareceu na casa dela. E pela primeira vez em 5 anos, ela viu algo diferente nos olhos dele. Desconforto, inquietação. Ele estava sentindo. "Eu não sei o que fazer," ele disse. "Eu sei que te machuquei, eu sei que faço isso, mas eu não sei como fazer diferente." E essa foi a primeira conversa real que eles tiveram, porque pela primeira vez ele não tinha onde se esconder. Ela não estava processando por ele. Ela não estava gritando a dor que ele deveria estar sentindo. Ela simplesmente estava do outro lado, firme, centrada, cuidando de si mesma. E isso criou um espelho. E naquele espelho, pela primeira vez, ele teve que olhar para si mesmo. Agora, é muito importante que você entenda isso. Nem todo homem vai despertar. Alguns homens vão preferir perder você do que enfrentar a própria sombra. E está tudo bem, porque você não está aqui para salvar ninguém. Você está aqui para viver sua vida plenamente, para amar de forma saudável, para ser amada do jeito que merece. Mas quando você entende essa dinâmica, quando você entende que não é sobre você, você para de se fazer pedaços tentando entender por que ele não reage como você. Você para de achar que se você explicar de um jeito diferente, se você chorar mais ou chorar menos, se você for mais compreensiva ou mais firme, ele finalmente vai entender. Porque ele só vai entender quando ele estiver pronto para abrir aquelas gavetas. E isso é uma jornada dele, não sua. Carl Jung disse algo que mudou minha vida. Até que você torne o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. E isso vale para ele e vale para você. Porque enquanto você continuar acreditando que é sua responsabilidade fazê-lo sentir, fazê-lo processar, fazê-lo ser diferente, você está deixando o inconsciente dirigir sua vida. O inconsciente que te diz que se você amar mais forte, ele vai mudar. O inconsciente que te diz que se você for paciente o suficiente, ele vai despertar. O inconsciente que te diz que você precisa dele para ser completa. Mas a verdade, querida, é que você não precisa dele para nada. Você quer ele, talvez. Você ama ele, talvez. Mas você não precisa dele. E quando você internaliza isso profundamente, quando você volta para o seu próprio centro, para o seu próprio poder, você para de atrair homens que não conseguem te encontrar emocionalmente, porque você não está mais disponível para carregar a mochila de ninguém além da sua. Então, o que você faz quando ele te machuca e age como se nada tivesse acontecido? Primeiro, você reconhece a dor, você sente, você chora se precisar, mas você faz isso por você, não para provar um ponto, não para fazê-lo sentir culpa. Você faz isso porque honrar suas emoções é sagrado. Segundo, você estabelece limites. Não com raiva, não com vingança, mas com firmeza. Não está tudo bem, e eu não vou fingir que está. E então você se afasta. Você dá a ele e a você mesma espaço. Terceiro, você observa. Você observa se ele vem atrás. Você observa se ele realmente tenta entender. Você observa se ele está disposto a fazer o trabalho interno necessário, ou se ele simplesmente espera que você esqueça, de novo. E quarto, no mais importante, você decide. Você decide se esse homem está disposto a crescer com você ou não, e você decide se vai esperar ou se vai seguir em frente.
Mas você decide do seu centro, do seu poder, não do seu desespero. Sofia decidiu esperar, mas não uma espera passiva. Ela disse a ele: eu te amo, mas não vou mais tolerar ser machucada e ignorada. Se você quer estar comigo, você precisa fazer terapia. Você precisa aprender a processar suas emoções, porque eu não vou mais fazer isso por você. E ele foi. Ele resistiu no começo, disse que não precisava, disse que ela estava exagerando, mas quando viu que ela estava realmente disposta a ir embora, quando ele sentiu a possibilidade real de perdê-la, ele foi. E hoje, 2 anos depois, ele ainda está em terapia, ainda está aprendendo, ainda é difícil para ele. Mas agora, quando ele a magoa, ele não desaparece. Ele fica desconfortável, ele tenta, e às vezes ele até consegue dizer: eu sinto muito, eu sei que te machuquei e estou tentando entender por que fiz isso. Não é perfeito, mas é real. É um homem tentando despertar da prisão em que foi colocado desde criança. Mas Sofia teve que fazer uma coisa primeiro. Ela teve que estar disposta a perdê-lo. Ela teve que amar a si mesma mais do que amava ele. Ela teve que escolher sua própria paz acima do relacionamento. E, ironicamente, foi isso que salvou o relacionamento. Porque você não pode amar ninguém de forma saudável se você não ama a si mesma primeiro. Jung tinha razão quando disse que nos relacionamentos tudo é espelho. Quando você atrai um homem que não processa emoções, que te machuca e some, é porque tem algo em você que precisa olhar. Talvez seja a parte de você que aprendeu que seu valor está em ser necessária. A parte que aprendeu que amor é sofrimento. A parte que acredita que você tem que carregar as feridas dos outros para ser amada. Essa é a sua sombra, querida. E enquanto ela estiver no comando, você vai continuar atraindo a sombra dele. Mas quando você faz o seu trabalho interno, quando você cura essas feridas, quando você se torna inteira por si mesma, você para de tolerar homens pela metade. Você para de aceitar migalhas. Você para de carregar mochilas que não são suas. E então, ou ele acorda e faz o trabalho dele, ou você segue em frente. Não com amargura, não com raiva, mas com gratidão, porque ele te ensinou algo fundamental, que você merece mais, que você é mais, que você não precisa implorar por amor. Respira fundo agora, coloca a mão no coração, sente tudo que está aí, toda a dor, toda a confusão, toda a raiva, mas sente também a força, sente a mulher incrível que você é, a mulher que ama profundamente, a mulher que sente tudo. Isso não é fraqueza, querida. Isso é o seu superpoder. O problema nunca foi você sentir demais. O problema foi você achar que tinha que diminuir seu sentir para caber na incapacidade dele de sentir. Mas não mais. Agora você sabe. Agora você entende. E conhecimento é poder. Então, da próxima vez que ele te machucar e agir como se nada tivesse acontecido, você vai respirar fundo, você vai honrar sua dor, você vai estabelecer seus limites e você vai decidir, do seu centro, o que você realmente quer. E qualquer que seja a sua decisão, ela vai estar certa, porque vai vir do seu poder, não do seu medo. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu aquele arrepio de reconhecimento, aquele "é exatamente isso que eu vivo", então você estava pronta para ouvir essa verdade. Compartilhe com uma irmã que precisa ouvir isso também. Deixe nos comentários uma palavra que resuma o que você está sentindo agora. E se você quer continuar nessa jornada de despertar, de autoconhecimento, de amor consciente, se inscreva no canal. Porque você, querida, você merece um amor que te veja, um amor que te sinta, um amor que não tenha medo de mergulhar nas profundezas com você. E a primeira pessoa que precisa te dar esse amor é você mesma. Até o próximo encontro, irmã. Vá e lembre-se do seu poder.